Dexter Johnson tinha apenas 19 anos quando foi envolvido em um crime hediondo, que resultou em uma condenação à pena de morte. De acordo com a polícia, em 2006, Johnson e outros 4 cúmplices sequestraram Maria Apache e seu namorado Hu em Houston, Texas. Os adolescentes mantiveram o casal sob a mira de uma arma enquanto os roubavam e os levavam para uma área isolada. Lá, Johnson os torturou antes de, junto com outro adolescente, atirar fatalmente nela. Durante esse tempo, seu namorado foi forçado a ouvir tudo de joelhos enquanto os agressores o provocavam. Eventualmente, Johnson também atirou em Hill, resultando em sua morte. 5 dias depois, a polícia encontrou os corpos do casal na floresta. Durante o julgamento, Dexter Johnson foi considerado culpado do homicídio capital. O Tribunal do Condado de Texas determinou sua punição como pena de morte. Ao ouvir a sentença, Johnson, visivelmente emocionado, com lágrimas escorrendo em seu rosto, deu uma última olhada para sua família. A sentença de morte provocou uma reação intensa em John. Em um surto de raiva, ele jogou uma cadeira do outro lado da sala, causando pânico no tribunal. Dois membros de sua família desabaram emocionalmente devido à intensidade da situação. Esse evento destacou que mesmo os indivíduos envolvidos em crimes graves muitas vezes enfrentam a pena de morte com grande resistência e medo. Porém, diferente de Dexter, que temeu a pena de morte, Steven Lorenzo implorou por ela. Steven Lorenzo enfrentou acusações de vários homicídios ocorridos em Tampa Bay, Flórida, quase 2 décadas atrás. De acordo com os relatos policiais, Lorenzo e seu cúmplice Scott Schiller colaboraram para assassinar Jason Gilhouse e Michelle Watts. Lorenzo e Schiller atraíram as vítimas para a casa de Lorenzo depois de embebedá-las em um bar. Uma vez na residência de Lorenzo, os crimes brutais ocorreram, resultando na morte violenta de ambas as vítimas. Elas foram forçadas violentamente e posteriormente desmembradas, com seus restos mortais sendo colocados em latas de lixo. A causa da morte foi determinada como homicídio violento. No tribunal, Steven Lorenzo foi forçado a enfrentar a mãe de uma das vítimas, que expressou sua profunda dor e repulsa por Lorenzo. O juiz Christopher Sabella questionou Lorenzo sobre as motivações por trás dos assassinatos. Lorenzo alegou que o Sr. Schiller queria fazer um vídeo de uma experiência como mestre e que durante o evento as coisas saíram do controle. Lorenzo explicou que quando perceberam que as vítimas poderiam denunciar todos eles à polícia, decidiram que não poderiam deixá-las ir embora. Lorenzo não demonstrou remorso por suas ações, o que enfureceu o juiz. Quando perguntado se alguém gostaria de falar antes da sentença ser lida, Lorenzo levantou a mão. So I'm asking you to give me the death sentence. I know I can be on death row for about 10 to 15 years, which I think is crazy. The sooner that I get euthanized, as far as I'm concerned, the faster I can get, the sooner I can get, fetch myself a new body and come back again. O juiz Sabella decidiu que não consideraria o desejo de Lorenzo ao emitir sua sentença. Porém, o juiz ainda assim o condenou à pena de morte, afirmando que não levaria em conta o seu pedido. Porém, Lorenzo agradeceu ao juiz após a sentença, dizendo: "Obrigado, senhor, que Deus tenha misericórdia de sua alma." Tyrone Johnson enfrentou acusações de assassinato pela morte de sua então namorada Stephanie Willis e do filho dela de 10 anos, Rick Willis. De acordo com relatos, Johnson e Stephanie entraram em uma discussão acalorada sobre o que a família assistiria na TV. Durante a discussão, Stephanie culpou Johnson pelo suicídio recente de seu filho, o que tornou a situação muito pessoal e emocionalmente carregada. Johnson explicou em um tribunal que a discussão se intensificou e que ele ligou para seu pai pedindo ajuda. Foi durante esse telefonema que Tyrone perdeu o controle, resultando em tiros. Johnson afirmou que o filho de Stephanie, Rick, correu para a sala ao lado, ao ouvir os caos, e foi morto no fogo cruzado. Os promotores refutaram a versão de Johnson, alegando que ele caçou Rick e atirou nele enquanto o menino tentava se esconder debaixo da cama. A evidência apresentada incluiu cápsulas de bala, sangue e buracos na parede, sugerindo que o assassinato foi intencional e premeditado. Durante a audiência de sentença, Tyrone Johnson teve a oportunidade de falar. Ele foi ouvido, implorando por misericórdia e argumentando sua inocência, expressando remorso e arrependimento profundo. Johnson afirmou que o Estado o retratou como um homem cruel, mas insistiu que esse não era o caso. A família da vítima teve a chance de abordar o tribunal e expressar a dor e o sofrimento contínuo que sentiam. Eles descreveram a perda insuportável e a tristeza de nunca ver Rick crescer e de descobrir o que ele poderia ter se tornado. O juiz destacou a gravidade dos assassinatos, descrevendo-os como hediondos, atrozes e cruéis. Ele foi condenado à morte em dezembro de 2022. This murder was heinous, atrocious, and cruel. For those acts, I sentence you to death.
Fraser Glenn Cross, um supremacista branco autoproclamado de 74 anos e ex-membro do Ku Klux Klan. Ele enfrentou acusações pelo assassinato de 3 pessoas após uma série de tiroteios em 2 centros judaicos em Kansas City. Durante o ataque, ele foi ouvido dizendo que os judeus se lembrarão do seu nome. Cross se rendeu algumas horas depois em uma escola primária próxima, mas continuou a gritar obscenidades na parte de trás do carro da polícia. Cross escolheu se representar durante o julgamento, que foi marcado por vários incidentes dramáticos. Ele interrompeu o procedimento diversas vezes e mostrou completa falta de remorso por suas ações. Ele também afirmou que suas ações eram justas, honrosas e morais, esperando ser recompensado por Deus. Durante o julgamento, Cross ameaçou o júri e os desafiou a condená-lo à morte. Após um longo julgamento, foi condenado por homicídio capital e sentenciado à morte. Enquanto era levado para fora do tribunal, ele continuou a afirmar suas crenças extremistas, dizendo que seu espírito se levantaria do túmulo e que todos saberiam que ele estava certo. Michael Brad, um homem de 30 anos, estava cumprindo uma sentença de prisão de 24 anos por atirar em um policial rodoviário na Carolina do Norte 4 vezes em 2013. Apenas 4 anos após a sentença, em outubro de 2017, Brad e outros 3 presos tentaram uma fuga da instituição correcional Pasquotank, na Carolina do Norte, que resultou na morte de 4 funcionários da prisão. Na prisão, Brad trabalhava na fábrica de costura, o que lhe dava acesso a várias armas, como martelos e tesouras. Filmagens da vigilância mostram Brad e seus cúmplices momentos antes de começarem a tentativa de fuga. Brad foi visto entregando uma tesoura a um cúmplice, e momentos depois eles seguiram o guarda até os fundos da prisão. As câmeras capturaram Brad e seus cúmplices com as roupas cobertas de sangue após os ataques. Os prisioneiros espancaram e esfaquearam os funcionários da prisão com martelos e tesouras. Câmeras de segurança capturaram os presos tentando pular a cerca de arame farpado da prisão, mas foram detidos por guardas armados. Após a captura, Brad foi visto com cortes por todo o corpo devido ao arame farpado. Durante seu julgamento, Brad, com lágrimas nos olhos, deu algumas dicas sobre sua motivação, culpando seu descontentamento com o sistema de justiça. Os promotores argumentaram que Brad era o cérebro por trás da operação de fuga. Eles descreveram como espancou brutalmente um dos funcionários, George, como se ele tivesse tentado quebrar concreto. No tribunal, Brad assumiu o depoimento, afirmando que diria a verdade independentemente de que isso o prejudicaria ou o ajudaria. Ele admitiu que sua liberdade significava mais do que a vida das vítimas. Your freedom meant more than their lives. Yes. Um júri recomendou por unanimidade que Brad fosse condenado à morte. Brad, novamente sem emoção, recebeu a pena de morte em silêncio. Ele foi condenado por ser o principal responsável pela brutal tentativa de fuga que resultou na morte de 4 funcionários da prisão. Chegamos então na sentença mais cruel da história. Aileen Wuornos, conhecida por ser uma das poucas assassinas em séries do sexo feminino, cometeu uma série de assassinatos de homens na Flórida entre 1989 e 1990. Desde os 14 anos, Aileen tinha antecedentes criminais, era viciada em várias drogas e estava grávida. Expulsa de casa, foi forçada a se defender sozinha e correu à prostituição para sobreviver. Essa vida de abuso e exploração levou a um profundo desgosto e ódio pelos homens, e em 1989, Aileen decidiu que seria mais fácil matar seus clientes e roubá-los em vez de continuar na prostituição. Ela atraía suas vítimas se passando por uma donzela em perigo, convencendo os homens a ajudá-la. Uma vez isolados, Aileen os matava a tiros. Em um ano, ela matou 7 homens. Aileen mantinha esses assassinatos em segredos, até que um dia confessou a sua parceira romântica, Tyra Moore, que eventualmente a atraiu para a polícia. Aileen foi presa em 1991, depois que a polícia a rastreou até um bar de motoqueiros decadente. Inicialmente, ela negou as acusações, alegando que os assassinatos foram em legítima defesa. Ela afirmou que os homens a atacaram e que ela atirou para se defender. No entanto, a legítima defesa foi rapidamente desmascarada pelas evidências. Em vários casos, os homens foram baleados nas costas, indicando que estavam fugindo dela. Em um caso específico, uma vítima foi paralisada e depois recebeu um tiro na cabeça de cima para baixo, mostrando uma execução fria e calculada. Depois de confessar os crimes, ela foi julgada e condenada. Aileen Wuornos recebeu 3 sentenças de morte. Após sua condenação, ela fez um dos comentários mais revoltantes já ouvidos no tribunal, expressando desprezo pelas vítimas e pelo sistema judicial. Your wife and kids get I would ask that you would point right to in the public office. I know I was you weren't nothing but a bunch of scum. Therefore, these proceedings are now Putting concluded. somebody who was
Mas se esse caso te chocou, confira a sentença dada a um assassino de policiais que riu no tribunal.